Está no ar o Marque Eventos. A partir de agora, você vai assistir a segunda noite do Simpósio Internacional Darwinismo Hoje. A quarta conferência ficou por conta do principal palestrante, Michael Behe, que falou sobre os limites da evolução darwiniana. Te desejo uma excelente palestra. It's a pleasure to be here with you in sunny Brazil. É um prazer estar aqui com você no Brasil ensolarado. But when are we going to see the sun? Mas eu estou me perguntando quando é que a gente vai ver o sol. As Dr. Campos said, the title of my talk tonight is The Edge of Evolution. Como o Dr. Campos já disse, o título da minha palestra hoje à noite é O Limite da Evolução. And since it concerns intelligent design, and since intelligent design is a very controversial subject, I always start off my lectures with a disclaimer. E como se trata de uma palestra no design inteligente, e como esse é um assunto controverso, eu sempre começo com essa nota de esclarecimento. That you shouldn't blame anybody at Lehigh University except for me. Ninguém na Universidade de Lehigh é culpado, a não ser eu mesmo. Last night I spoke about my book, Darwin's Black Box. Ontem à noite eu falei sobre o meu livro, A Caixa Preta de Darwin, Which was published in 1996. que foi publicado em 1996. And the basic question that the book asked E a pergunta básica feita no livro was whether anything in biology was designed. é se qualquer coisa dentro da biologia tem um design. And the book concluded that yes, some things in biology are designed. E o livro então conclui que sim, algumas coisas na biologia apresentam design. But I don't think that everything in biology is purposely designed. Mas eu não acredito que todas as coisas na biologia tenham a intenção de um design. For example, the shape of my nose is probably not directly designed. Por exemplo, o formato do meu nariz. Eu não acredito que ele tenha um design intencional. So a question immediately arises that if some things in life are designed and some things are not, what is the line, the edge, between those things that can be produced by nature and those that require intelligence? Então, se algumas coisas têm design e outras não têm, a pergunta que se levanta é onde é que está o limite entre as coisas que têm um design e propósito intencional e as que não têm. And that is the topic of my second book, The Edge of Evolution, which was published in 2007. E esse, então, é o tópico do meu segundo livro, que foi publicado em 2007, O Limite da Evolução. In it, I try to find what Darwinian processes can do. Nele eu tento investigar o que é que os processos darwinistas podem fazer. And the limit by which they cannot go by. E o limite que esses processos não podem ultrapassar. Now, before we start, we have to define what we mean by Darwinism. E antes de começar, nós temos que definir o que é darwinismo, o que queremos dizer com darwinismo. Darwinism isn't just one idea, it's a mixture of several ideas. Darwinismo não é só uma ideia, mas a mistura de várias ideias. And since it's a mixture of ideas, some ideas might be right, some ideas might be wrong. E uma vez que é uma mistura de ideias, algumas dessas ideias podem estar certas, outras podem estar erradas. And so we have to independently evaluate each part of Darwin's theory. Então nós precisamos avaliar independentemente cada uma dessas partes da teoria de Darwin. Many people, when you speak of evolution, think of the idea of common descent. Quando falamos de evolução, muitas pessoas pensam sobre o tópico do descendente comum, do ascendente comum.
in which organisms of today are descended from organisms that lived in the distant past. Ou seja, de que os organismos de hoje são descendentes de organismos de um passado antigo. And that is an interesting idea, E essa é uma ideia interessante, but I am going to say that ultimately it is a trivial idea. mas em última análise é uma ideia trivial, Because even if it is true, porque mesmo que ela seja verdadeira, it does not say where the organisms came from in the past. ela não pode nos dizer de onde os primeiros organismos vieram no passado. And it does not say how they could have turned into the organisms of the present. E ela não pode nos dizer como esses organismos se tornaram nos organismos do presente. A second idea that is in Darwin's theory Uma segunda ideia que está na teoria de Darwin is the concept of natural selection, é o conceito da seleção natural, where the fittest of the species survive. onde o mais apto sobrevive. And again, I am going to say that this idea is very interesting, but ultimately trivial. E, de novo, vou dizer que essa ideia é interessante, mas, em última análise, trivial. Because who could argue against the idea that a organism that is stronger or more fit than another organism doesn't have a better chance to survive? Porque, afinal de contas, quem é que pode argumentar contra a ideia de que um organismo que é mais apto e mais forte deve sobreviver e o que não é mais apto e mais forte não sobrevive? The third part of Darwin's theory, in my mind, carries 99% of the scientific and philosophical importance of the theory. E a terceira parte da ideia de Darwin, eu acredito, ela carrega 99% do conceito científico e filosófico da teoria. And that is the concept of random mutation. E esse é o conceito da mutação aleatória. That is, that accidental changes in the genetic material of an organism A ideia de que mudanças acidentais na matéria do organismo, de um organismo, can supply the materials for natural selection to build the complex systems that science has discovered in life. é que vão fornecer o material para compor os sistemas complexos que geram a vida. So the critical claim of Darwinism is the sufficiency of random mutation. Então, a alegação fundamental do darwinismo é a suficiência da mutação aleatória que acontece. And that is the concept that I'm going to concentrate on in my talk. E esse é o conceito sobre o qual eu vou me concentrar nessa palestra. But before I begin my talk, I want to scare you. Mas antes de começar a palestra, eu quero lhe dar um susto, Or at least surprise you. ou pelo menos surpreendê-lo. And the reason is that Darwinism seems so much a part of modern thinking E a razão é que o darwinismo parece ser tão parte do pensamento moderno that it's hard for us to imagine that something else might be responsible for life. que é muito difícil para nós imaginarmos que alguma outra coisa possa ser responsável pela vida. Even myself, who is a critic of Darwin's theory, Até eu mesmo, como um crítico da teoria do darwinismo, have assumed that random mutation and natural selection could do things that I now think they cannot do. assumi que as mutações aleatórias e a seleção natural poderiam fazer as coisas que eram ditas. So let me start off by quoting a man named G.K. Chesterton. Então, deixe-me começar citando um homem chamado Chesterton. Chesterton was a writer in early 20th century England.
Chesterton foi um escritor no começo do século XX na Inglaterra. And in his book Orthodoxy, he wrote, E no seu livro Ortodoxia ele escreveu: estes contos dizem que as maçãs são douradas somente para relembrar o momento esquecido em que descobrimos que elas eram verdes. Fazem os rios correr cheios de vinho só para que nos lembremos por um momento irrefletido de que eles correm cheios de água. and the point of Chesterton's writing, of course, E o ponto aqui do escrito de Chesterton is that many things that we take for granted are really surprising. é que muitas coisas que nós simplesmente assumimos como realidade comum são surpreendentes. And if we put them in a new context, as nursery tales do, E se nós as colocarmos num novo contexto, como as histórias o fazem, we can see them afresh. nós podemos então agora percebê-las de uma maneira nova. So I'm going to try to put evolution and life in a fresh perspective. Então eu estou me treinando para sempre observar a vida e a evolução numa nova perspectiva. By talking about a modern fairy tale, not nursery tale, fairy tale. Conversando ou falando então a respeito de um conto de fábulas moderno. And that modern fairy tale is Star Trek and the Borg. E esse conto de fadas moderno é Jornada nas Estrelas e os Borgs. Now, has anybody here ever seen the show Star Trek? Vocês já viram o programa Star Trek? Great. Most everybody has. A maioria das pessoas já viu. Well, for those who haven't, of course, Star Trek is a science fiction show. Para quem nunca viu, Jornada nas Estrelas é ficção científica. And in which humans and some aliens explore the universe. No qual alguns seres humanos e alienígenas exploram o universo. And the Borg are one of their enemies. E os Borgs são um dos inimigos. The Borg are a race of half humanoid, half machine creatures. E os Borgs são uma raça constituída de seres meio humanoides, meio máquinas. And their purpose is to get other organisms and absorb them into their collective society. E o propósito dos Borgs é absorver outros seres dentro da sua cultura coletiva. And the Borg, the machine part of them, is made from nanotechnology. E a parte máquina dos Borgs, ela é feita de nanotecnologia. And as explained here, E como explicado aqui, nanotecnologia de memória alfa e referência livre de Jornada nas Estrelas. Read the whole thing. Yes. Nanotecnologia é uma palavra usada para descrever aparelhos tão pequenos que apenas o olho não pode vê-los. A consciência coletiva dos Borgs é infame pelo uso da nanotecnologia para levar adiante seus objetivos, especificamente assimilando novos membros e tecnologias com os nanoprobes. and you know this is right because we got it from the internet. E você sabe que isso está certo porque eu tirei isso da internet. And here's a picture of, on the right, some poor fellow being absorbed by the Borg. E aqui à direita está então a foto de um pobre coitado sendo absorvido por um Borg. And on the left is a microscope shot of an evil machine taking over the red blood cells of the man. E na esquerda está a foto de uma máquina maligna tomando posse das células vermelhas no sangue desse ser. Well, now here is the surprise. E aqui vem a surpresa. That as far as your bodies are concerned, No que diz respeito ao seu corpo, you are the Borg.
Você é o Borg. You are made of nanotechnology. Você é composto de nanotecnologia. You have been assimilated. Você foi assimilado. And to show this, let's look at a slide that I also showed last night. E para mostrar isso, volto a mostrar um slide que apresentei ontem à noite. And this is the cover of an issue of the journal Cell, a very prominent science journal. E essa aí é a capa de um periódico chamado Cell, uma publicação científica muito importante. And it's a special issue on molecular machines. E é um volume específico sobre máquinas moleculares. And if you look inside the cover at the table of E contents, se você olhar dentro na tabela de conteúdos desse volume, you see articles with titles such as "The Cell is a Collection of Protein Machines," você vê títulos como a célula como uma coleção de máquinas de proteínas, "Polymerases and the Replosome, Machines Within Machines," polimerases e replisomas, máquinas dentro de máquinas, "Mechanical Devices of the Spliceosome, Motors, Clocks, Springs and Things," aparelhos mecânicos do espliciosoma, motores, relógios e molas e outras coisas. It's been the crowning achievement of modern science A coroação da ciência moderna, da busca da ciência moderna, to discover that life at its fundamental level foi a descoberta de que a vida, no seu nível mais fundamental, consists of elegant molecular machines. consiste de máquinas moleculares elegantes. So truly you are the Borg. Então, na verdade, você é um Borg. Here's a computer simulation of a molecular machine called the Cilium. E aqui está um desenho computadorizado de um complexo molecular chamado the Cilium, Cilium, yes. o cílio. The Cilium was not one of the molecular machines that was referred to on the previous page. E essa máquina não foi referida nenhuma vez na página anterior. But nonetheless, I think you can see the precise arrangement, purposeful arrangement of its parts. Mas eu acredito que você consegue ver o preciso e proposital arranjo das várias partes. Now, I'm not going to tell you what the Cilium does or how it works. E eu não vou falar o que o Cilium faz ou como ele funciona. The only thing I want to point out is the name of the journal that this picture was published in. Mas a única coisa que eu quero lhe mostrar é o nome do periódico científico no qual essa reprodução foi apresentada. It was published in the journal called Foi apresentada no jornal chamado Nanotechnology. Nanotecnologia. You can hit the button. There you go. So, this is not an idea of mine, Então isso não é uma ideia minha, but rather science as a whole Mas- sees life as nanotechnology. mas hoje a ciência como um todo vê a vida como nanotecnologia. All right, so life consists of sophisticated machines. Então a vida consiste de máquinas sofisticadas. Why is that a problem for Darwin's theory? Por que isso é um problema para a teoria de Darwin? One reason is that in Darwin's day, no scientist knew of the complex nature of the foundation of life. Um dos problemas é que na época de Darwin, nenhum cientista, obviamente, conhecia essas partes a respeito da complexidade da vida. The next slide shows a drawing of of what Darwin and his contemporaries
thought the cell looked like. E esse desenho mostra o que é que Darwin e os cientistas da sua época acreditavam que fosse o formato de uma célula. They thought that the cell was not complex. Eles achavam que a célula não era complexa. They thought it consisted of simple jelly called protoplasm. Eles acreditavam que ela era composta de uma geleia simples chamada Protoplasm. protoplasma, um protoplasma. Now we know that that was completely wrong. E hoje nós sabemos que isso estava absolutamente errado. Well, why does complexity present a problem for Darwin? E por que então a complexidade representa um problema para Darwin? Here's a slide of something called an evolutionary fitness landscape. E aqui está um slide de aquilo que a gente chama de um cenário acidentado da aptidão evolutiva. On the x-axis and the y-axis is supposed mutations. Nos eixos X e Y estão as supostas mutações. And on the z-axis is the supposed fitness or strength of the organism. E no eixo Z, então, está a suposta aptidão. And the Darwinian idea is that if a mutation changes an organism so that it goes a little higher in fitness, E a ideia é que se uma mutação pudesse provocar algo que fizesse com que o organismo subisse um pouquinho na aptidão, then that mutation will spread in the population and become fixed. então essa mutação se espalharia numa população e se ajustaria. And that sets the foundation for the next mutation to come along. E essa seria então o fundamento para que uma próxima mutação acontecesse, Which might raise the fitness of an organism a little bit higher on the o que landscape. colocaria então a aptidão de um determinado corpo um pouquinho mais alta, maior. And this process repeats itself until the organism is at the peak of the fitness landscape. E isso se reproduz de tal forma até que o organismo chega então ao pico da sua aptidão. Now, evolutionary biologists realize that this is a very oversimplified situation. Mas os evolucionistas, os biólogos evolucionistas percebem que isso é uma ideia muito simplificada. Now that we know the complexity of the foundation of life, this representation of the fitness landscape is seen to be oversimplified. Então, hoje que nós entendemos a complexidade dos fundamentos da vida, nós sabemos que isso é por demais simples para representar. A more realistic representation is shown on the next figure. Uma representação mais realista seria, então, um cenário mais realista seria este de baixo. In this landscape, we have many fitness peaks which are close together. Neste cenário, nós temos vários picos de aptidão que estão bem próximos. So that while a mutation can help the organism climb up to the top of one fitness peak, Então, à medida em que uma mutação permite que algo que aconteça, que se chegue a um determinado pico de aptidão, once the organism is at the top, it's stuck there. uma vez que esse organismo chega ao topo, ele fica preso nesse topo. It can't travel between peaks. Ele não consegue, essa aptidão não consegue então trafegar entre os picos, Without becoming less fit than it was in the beginning. sem se tornar menos apto do que estava no começo. So this says that once an organism reaches a local peak, it can't move further. Então, o que isso está nos dizendo é que uma vez que um organismo chega a um pico local, ele não consegue ir adiante. This has been realized for a while by some evolutionary biologists. E isso foi percebido por um tempo por biólogos evolucionistas. For example, I'm sorry, just skip that.
For example, on the next slide, Por exemplo, nesse próximo slide, is shown in the right-hand corner the cover of a book called Compositional Evolution. aí na direita é mostrado um livro chamado Evolução Composicional, By an evolutionary computer scientist named Richard Watson. por um cientista da computação da evolução chamado Richard Watson. As you can see, it's published by MIT Press, a very prestigious publishing house. E como se pode ver, foi publicado pelo MIT Press, que é uma publicadora muito prestigiada. And in the book, Watson writes, E no livro, então, Watson diz: em ciência da computação, nós reconhecemos o princípio algoritmo descrito por Darwin. A acumulação linear de pequenas mudanças através da variação randômica e seleção, como o escalar montanhas, mais especificamente, o escalar a montanha da mutação randômica. Todavia, nós também reconhecemos que o escalar das montanhas é a forma de otimização mais simples de todas e sabemos que somente funciona bem em uma limitada classe de problemas. Later in the book, Watson says that Darwin's mechanism of random mutation and selection Mais tarde, então, no livro, Watson vai dizer que as mutações randômicas e a seleção cannot explain the complexity that has been found in biology. não podem explicar a complexidade que nós encontramos dentro da biologia. He offers another mechanism, a different non-Darwinian mechanism, E ele oferece, então, um outro mecanismo, um mecanismo não darwinista, which has not been widely accepted. que não foi aceito largamente. The majority view of evolutionary biologists remains similar to that of Richard Dawkins. A maioria dos cientistas hoje ainda permanece naquela visão similar à de Richard Dawkins, Which is shown on the next slide. que é mostrada aqui nesse próximo slide. Just- Vimos como é esmagadoramente improvável que os seres vivos com seu primoroso design tenham surgido por acaso. Mas então, como foi que vieram a existir? É que ocorreram transformações graduais, passo a passo, de um início simples. So even though Richard Watson, the computer scientist, says that computer simulations show that this technique cannot work, Então, ainda que Richard Watson tenha demonstrado na simulação de computador que essa ideia de alcançar o pico é uma ideia que não funciona, many scientists simply ignore that and follow Dawkins. muitos cientistas simplesmente ignoraram a ideia e seguiram Dawkins. And I looked on the internet for a picture to represent Dawkins' thinking. E eu estava procurando na internet uma gravura que ilustrasse o pensamento de Dawkins. And that's shown on the next slide. E ela está aqui nesse próximo slide. I typed in the phrase wishful thinking, E eu digitei a frase wishful thinking, pensamento fantasioso, desejo fantasioso. and this is what I came up with. E isso é o que apareceu lá na minha pesquisa. We see in the lower right-hand corner a sailor who is trapped on an island, Ali à direita está um marinheiro preso numa ilha. and he thinks that by writing a note and putting it in a bottle, that perhaps he'll be rescued by a beautiful woman. E ele acredita que escrevendo uma nota e colocando numa garrafa, ele vai ser resgatado por uma bela mulher. Even though the odds are significantly against that, Mesmo que as chances sejam mínimas, he holds on to his dream. ele continua sonhando. So, is it a stalemate? Is it a stalemate? Do we just have two sides that have two different opinions, and we can't get evidence for either one of those sides?
seria este então um impasse? Ou são duas ideias diferentes que nós não conseguimos, são duas ideias diferentes que nós não conseguimos conciliar? So in order to find out what Darwinian evolution can do, we need to look at the evidence. Então, para olhar o que o pensamento da evolução darwinista pode fazer, nós temos que olhar para a evidência. So the question my book asked is, what is the best evidence of what Darwinian processes can actually do? Então, a pergunta que eu faço no livro é qual é a nossa melhor evidência de que os processos darwinistas podem realmente fazer. 10 years ago, we couldn't answer that question 10 anos atrás, nós não podíamos responder essa pergunta. because the data and the studies to answer that question were unable to be done. Porque os dados necessários para responder essa pergunta não estavam ao nosso alcance. But with the advance of modern science, Mas com o avanço da ciência moderna, we now have the results of experiments which shed a great deal of light on this question. nós temos o resultado de experiências que trazem muita luz sobre essa pergunta. And I write in my book that the best evidence we have to assess the ability... Oh, no, you go ahead. E eu então escrevi no meu livro: a melhor evidência que nós temos para verificar as capacidades dos processos darwinistas vem de pesquisas de malária, tanto nas mudanças genéticas de humanos e no próprio parasita. And the reason for this are that we have detailed genetic studies E a razão para isso é que nós temos pesquisas genéticas detalhadas and the large population sizes. e tamanhos populacionais que são grandes, imensos. And since malaria is a deadly disease, Então, uma vez que a malária é uma doença mortal, and because we are interested in our health, e nós estamos interessados na nossa saúde, a lot of effort has been spent studying malaria. muita energia foi colocada no estudo da malária. Now, I will review a little bit about the disease malaria causes. E então, à medida em que nós estudarmos aqui um pouquinho sobre a doença causada pela malária, Shown on the next slide. mostrada aqui no próximo slide. Malaria, of course, is spread by a mosquito, A malária é trazida por um mosquito and the malarial organism is actually a single cell. e o organismo que causa a malária é unicelular. The mosquito is an unfortunate victim of the malarial parasite, just as we are. E o mosquito é uma vítima do parasita da malária, assim como nós somos. But when a mosquito bites a human in search of blood, Mas quando um mosquito pica um ser humano na busca de sangue, the malarial parasite enters the human and travels to the liver. o parasita da malária entra no ser humano e vai para o fígado. It stays in the liver for several weeks E ele permanece no fígado por várias semanas. and develops into a different form. E ele então se desenvolve numa forma diferente. After several weeks, the new form bursts out of the liver, E depois de várias semanas, essa nova forma sai do fígado and one malarial cell attaches to one red blood cell. e uma célula de malária se acopla a uma célula vermelha. The malarial cell enters into the red blood cell, E a célula da malária entra na célula vermelha na corrente sanguínea and it eats the protein hemoglobin with which the red cell is full. e come a proteína dentro da célula da qual a célula vermelha é formada. Using the energy and materials it gets from eating the hemoglobin, E então, usando a energia e o material que ela absorveu ali da hemoglobina, it makes 20 copies of itself. esse ser faz 24 cópias de si mesmo. Once that happens, the malarial
cells burst the red blood cell. Uma vez que isso acontece, então as células de malária estouram essa célula sanguínea. And each of the 20 new malarial cells attaches itself to another red blood cell. E cada uma dessas 24 novas células se acoplam a outras 24 células do sangue. And each makes 20 more E copies. cada uma delas faz novas cópias, 24 cópias. So that in the next round, 400 malarial cells are produced. Então, na próxima vez, 400 células novas são formadas. And in the next round, 8,000 are E produced. na próxima, 8.000 são produzidas. And pretty soon, the malaria has eaten a large fraction of the person's blood. E rapidamente, então, a malária come boa parte do sangue de uma pessoa. Now, malaria exists in not all regions of the world, but in mostly tropical regions. A malária não existe na maioria das regiões do mundo, mas nas regiões tropicais. For example, here is a map showing the location of malaria in Africa. Por exemplo, aqui está um mapa mostrando aonde se localiza a malária na África. The places where malaria exists are in light blue. E os lugares onde está presente a malária é onde está o azul claro. But also found in malaria are humans that have a mutated hemoglobin gene. Mas também se encontra seres humanos que têm uma célula vermelha no sangue que sofreu mutação. And it turns out that the mutation gives those humans a measure of resistance to malaria. E acontece então que essas pessoas que têm a célula mutada, elas têm uma maior resistência à malária. And if you map the region where the sickle gene occurs, E aí então, se você mapeia a região aonde esse gene acontece sobreposto, one sees that it overlaps very well with the region where malaria occurs. você vê que ele se sobrepõe nas regiões aonde a malária acontece. And the region where both occur is in purple. E a região onde as duas coisas acontecem, a doença da malária e as pessoas com gene mutado, aparece aí nessa cor rosa. You can see some pink spots in the region of Africa on the map. E você então consegue ver aí alguns pontos aqui, no caso vermelhos no mapa. And those are mountainous regions that are too cold for the mosquitoes to live. E essas regiões correspondem a regiões montanhosas, onde é muito frio para que esses mosquitos sobrevivam. But the people who live there are relatives of the people who live in surrounding regions. E esses povos que moram nas regiões montanhosas são parentes das pessoas que moram nas regiões no entorno. And so many of them also have the sickle cell gene. E então vários desses também têm esse gene que ele está chamando aqui de sickle cell, ou falciforme. Agora eu achei ali a tradução, esse gene falciforme. This is a wonderful example of classical Darwinian evolution in action. Esse é um exemplo clássico da evolução darwinista em ação. The mutation gives an advantage to the people who have it, and they outlive people who do not have the mutation. A mutação dá uma vantagem a essas pessoas que têm a célula falciforme e eles então sobrevivem, têm mais vida do que aqueles que não têm essa mutação. And the example of the sickle cell gene has been used by Darwinists as evidence for their theory for many years. E o exemplo então da anemia falciforme tem sido usado pelos darwinistas como um exemplo da teoria. But with the advent of modern biochemistry in the past 50 years, Mas com o advento da bioquímica moderna nos últimos 50 anos, were able to ask the question, exactly what is the mutation
that occurs in hemoglobin. Nós conseguimos agora fazer a pergunta: qual é a mutação exata que acontece na hemoglobina humana? In the past, people just saw that the mutation gave a wonderful resistance, but didn't know why. No passado, as pessoas apenas observavam que a mutação dava uma resistência maravilhosa, mas não sabiam a razão, o porquê. And the sickle mutation is shown in the next slide. E a anemia falciforme, o ciclo da anemia falciforme é então mostrado agora nesse slide. Well, actually, this is not in this slide. Não é nesse slide, perdão. This is just a picture of hemoglobin, Essa é apenas uma ilustração de uma hemoglobina. the protein which carries oxygen in your red blood cells. As proteínas que carregam o oxigênio dentro do seu sangue. And it consists of 4 chains of amino acids. Ela consiste de 4 cadeias de aminoácidos. That consist of about 300 independent amino acid residues. Que são constituídas de 300 diferentes aminoácidos independentes. To give you a perspective of the size of hemoglobin, Para te dar uma perspectiva do tamanho dessa hemoglobina, let's look at a little figure of the cilium, which we've seen before. olha a figura do cilium que nós já vimos anteriormente, lá no canto. The cilium is the molecular machine that I spoke of earlier. O cilium é essa máquina molecular que nós falamos anteriormente. And the hemoglobin is about the size of one of the smallest blue dots in the cilium. E a hemoglobina é do tamanho de um dos menores pontos azuis ali do cilium. So it is a much, much smaller, simpler structure than the cilium is. Então é uma estrutura muito, muito menor do que o próprio cilium. Well, what is the mutation in hemoglobin? E qual é então agora a mutação na hemoglobina? On this slide, we see the sequence of amino acids that occur in hemoglobin. Aqui nesse slide nós vemos as sequências de aminoácidos que ocorrem na hemoglobina. I know it's hard to read, Eu sei que é difícil de ler, but there will be a quiz on it after the lecture. mas eu vou dar uma prova depois aqui, então presta atenção. And as the slide shows, there are 2 different chains, the alpha chain on top and the beta chain on bottom. E como mostrado aí no slide, nós temos 2 cadeias, a cadeia alfa em cima e a cadeia beta embaixo. In sickle hemoglobin, one of the amino acids is changed. Na anemia falciforme, dos aminoácidos muda. So 1 out of 300 amino acid residues is the mutation. Então, de 300 é que é mutado. And that is the exchange of the amino acid at position 6 in the beta chain. E essa é a mudança do aminoácido na posição 6 na cadeia. In place of a water-loving amino acid, No lugar de an amino acid that likes to be in water, dissolved in water. No lugar de um aminoácido hidrofílico. Yes, hydrophilic. It is replaced by an amino acid called valine that hates to be in water. E é trocado por um aminoácido que é hidrofóbico. Very good. Sorry about that. That's I can't excellent. translate the other one, but I figure out it was this. And it turns out that hydrophobic amino acid E aí então acontece que um desses aminoácidos hidrofóbicos can stick to a region, a hydrophobic region on another copy of hemoglobin. consegue então se colar numa região de um outro aminoácido na hemoglobina. And since hemoglobin has twofold symmetry, E uma vez que a hemoglobina ela tem uma simetria,
then another copy of the mutation can stick to another copy of hemoglobin. Então, nessa simetria dupla, uma outra cópia da mutação se cola à outra parte. And this process continues until a very long tubule forms. E esse processo continua ao longo de uma forma tubular. And that is shown on the next slide. E isso está aí mostrado nesse slide. These little stick-like figures Esses pequenos pauzinhos que aparecem aí are aggregated hemoglobin molecules. são moléculas de hemoglobina agregadas. And when they aggregate inside the red blood cell, they distort it. E quando elas então são agregadas dentro da célula vermelha, elas a distorcem. On the next slide is shown normal red blood cells E então, nesse slide, de um lado são mostradas as hemácias normais and the sickle red blood cells. e as hemácias falciformes. It turns out this helps a person resist malaria E então acontece que ela ajuda as pessoas a resistirem à malária. if he has just one copy of the mutant sickle gene. Se essa pessoa tiver apenas uma cópia desse gene mutado. Because we inherit two copies of each gene, one from our mother, one from our father. Porque nós herdamos uma cópia de cada gene, um do pai e um da mãe. So a person who has a sickle gene from one parent and a normal gene from another parent Então, uma pessoa que tem um gene mutado de um dos pais e um gene mutado normal do outro, has a much weaker tendency to sickle his cells than does a person who has two copies of a sickle gene. tem uma probabilidade muito menor de mutar a sua própria célula do que uma pessoa que tenha as duas mutadas. In a person with just one copy, E então a pessoa com apenas uma cópia, when the malarial parasite enters the red blood cell, quando o parasita da malária entra na hemácia, it makes it more acidic. ela se torna mais ácida Which causes the cell to sickle. e faz então com que a célula alguém me ajude aí, que até agora eu estou perdido no sickle. Hã? Que ela fique na forma de foice. Okay. Eu devia ter ido a essa aula de biologia, mas eu matei. And the spleen recognizes the sickled cell as abnormal. E aí então essa célula é reconhecida como anormal. And it destroys the cell along with the malaria inside it. E aí então ela destrói a célula junto com a malária que está dentro. And that's why the sickle mutation helps against malaria. Então é por isso que essa mutação na fórmula de foice ajuda no combate da malária. But with two copies of the sickle gene, Mas se houverem duas cópias desse gene, desse formato, a person has sickle cell disease, essa pessoa então agora tem o que é chamado de anemia falciforme. where every time the red blood cell becomes deoxygenated, Na qual, cada vez que uma célula sanguínea se torna deoxigenada, perde o oxigênio, it sickles. ela toma essa forma. And sickled cells can become stuck in capillaries. E aí, então, essas células, nesse formato, elas tendem a se grudar nos vasos capilares. And the surrounding tissue is deprived of oxygen. E aí, então, o tecido ao redor é privado de oxigênio. And it dies. E esse tecido morre. And that's what causes the disease. E é isso que causa a doença. A person in a country without modern medicine Uma pessoa num país que não tenha medicina moderna, who has sickle cell que disease tem a anemia falciforme, will generally die by the age of 12. normalmente morre na idade de 12 anos.
Here's a picture of a boy suffering from sickle cell disease. E aqui está uma foto de um menino que sofre dessa anemia. It's a sobering thought that even though the sickle mutation was first discovered in the 1940s, E é surpreendente que essa mutação que foi descoberta na década de 40 do século passado, there still is no cure for it. nós ainda não temos a cura para essa doença. And it makes me very skeptical of genetic therapy. E isso me faz muito cético com relação à terapia genética. Now, the sickle cell mutation is a very simple mutation. Essa mutação, ela é uma mutação, na verdade, muito simples. It is called a substitution mutation, É chamada de uma mutação de substituição, where one kind of nucleotide in DNA is switched for another. na qual um tipo de nucleotídeo de um DNA é trocado por outro. And that causes a switch in the amino acid that a gene codes for. E isso causa uma mudança no aminoácido que gera o código. But there are many other kinds of mutations Mas too. existem muitos outros tipos de mutação. Deletion mutations, where some part of the DNA is accidentally left out of the cell. Por exemplo, a mutação de deleção, quando ocorre a omissão de um ou mais nucleotídeos da célula. And insertion mutations, where nucleotides are added. Ou a mutação de inserção, na qual os nucleotídeos são inseridos. And you can read the rest yourself. E então a inversão, onde um segmento da dupla da hélice do DNA é invertido, a duplicação gênica, onde uma região do DNA contém um gene, e a duplicação genômica, onde a duplicação total do DNA de um organismo ocorre. Now, if you think about it, you see this can lead to many, many different mutations in the human genome. E isso, como você pode perceber, pode produzir muitas e muitas mutações no genoma humano. There are 3 billion nucleotides in the human genome, No genoma humano existem 3 bilhões de nucleotídeos. and any one of them can be substituted with another nucleotide. E qualquer um deles pode ser substituído por um outro nucleotídeo. Many, many different deletions can occur. Muitos tipos de deleção podem acontecer. Many, many insertions can occur. Muitas inserções podem acontecer. So there are probably trillions of different mutations that could occur in the human genome. Então é possível acontecerem trilhões de mutações podem ocorrer no genoma humano. But there are only a handful of mutations that help a human resist malaria. Mas existe apenas meia dúzia de mutações que podem ajudar contra a malária. And they are shown on the next slide. E elas estão aí mostradas nesse slide. So out of trillions of possible mutations, only a handful help. Então, de trilhões de mutações que podem acontecer, apenas poucas ajudam. One class of mutations occurs in the gene for hemoglobin. Uma classe de mutação acontece no gene da hemoglobina. The first is the sickle gene that we've been talking about. O primeiro é essa mutação no gene em forma de foice que nós já falamos. But it can also lead to sickle cell disease. Que também pode levar à anemia falciforme. So it is hardly a very constructive mutation. Então, dificilmente essa é uma mutação construtiva. Another type of mutation that helps against malaria Um outro tipo de mutação que ajuda contra a malária is called alpha thalassemia. é chamado de alfa-talassínia. In alpha thalassemia, the gene for the alpha chain of hemoglobin is broken. Nessa alfa-talassímia, esse gene ele é quebrado. It is a large piece of it is either deleted
or the whole thing is tossed away. Então, na cadeia, uma grande parte é apagada ou o todo é jogado fora. And for some reason, this confers a bit of resistance to malaria. E por alguma razão, isso oferece algum tipo de resistência à malária. Another helpful mutation is beta thalassemia, E a outra mutação que ajuda é a beta-talassemia, where the gene for the beta chain of hemoglobin is either degraded or thrown away. onde o gene da linha beta é substituído ou quebrado ou jogado fora. Another mutation that helps is called hereditary persistence of fetal hemoglobin. E a outra é a persistência hereditária da hemoglobina fetal. In that mutation, the genetic control region, which turns off the fetal form of hemoglobin, which is made in babies, is broken. That was a long one. Oh, sorry. In which a control region is broken. Ela acontece na região de controle que cessa os processos. Okay. Another gene which mutates and helps in the fight against malaria E um outro gene que ajuda contra a malária is called glucose 6-phosphate dehydrogenase. é o glicose 6-fosfato. Dehydrogenase. É isso aí que vocês estão lendo. it's Desidrogenase. Just call it G6PD. G6PD, Yeah. G6PD, fácil. And if you look at the mutations in that, E se você observar as mutações nesse caso, they are either point mutations or deletions which degrade the activity of the protein. são mutações que de deleção ou pontuais que degradam, diminuem a perda da função dessa glicose. And like sickle cell, that can lead to anemia. E como uma célula falciforme leva à anemia. Another mutation is the deletion of the gene for a protein called band3. E outra é a deleção dessa proteína chamada banda 3. If a person is missing both copies of the band3 gene, Se uma pessoa não tem ambas as cópias da proteína banda 3, they die in utero. essa morre no útero. Another mutation occurs in the control region for Duffy antigen. E outra acontece na região do controle do antígeno de Duffy. And that turns off the production of the protein so that it is no longer expressed in red cells. E ela desliga a produção da proteína que não mais aparece na célula vermelha. So let me just emphasize Então, deixe-me enfatizar that all of the beneficial mutations for malaria que todas as mutações que são benéficas contra a malária are degradatory mutations. são mutações de degradação. They break genes or make them less functional than they were. Elas quebram o gene ou fazem com que ele seja menos funcional. Furthermore, none of the mutations is in the immune system. Ainda mais, nenhuma dessas mutações incorpora o sistema imunológico, Which is usually responsible for helping us resist microscopic predators. que normalmente são responsáveis pela nossa resistência de predadores microscópicos. And yet, as one researcher writes, Mas ainda assim, como escreve um pesquisador, go ahead. como os exemplos clássicos de anemia falciforme e de talassemia, deficiência da G6PD, representa um dos melhores exemplos de seleção natural agindo no genoma humano. So these are the best examples of Darwinian evolution acting on the human genome. Então, esses são os melhores exemplos da evolução darwinista agindo no genoma humano.
And so I would like to emphasize on the next slide that much Darwinian evolution proceeds by breaking old genes. E eu gostaria então de enfatizar também que muito da evolução darwinista ocorre pela quebra de genes velhos. We can understand that because breaking a gene occurs much faster than making a helpful change in another specific gene. E nós podemos explicar isso porque quebrar um gene acontece muito mais rápido, desativar um gene acontece muito mais rápido do que fazer uma mudança específica no gene. Additionally, I re-emphasize that very, very few of possible mutations are helpful. Além do mais, muito poucas mutações acessíveis é possível que sejam úteis. And that the random mutations, the random changes are incoherent. E também que as mudanças aleatórias são incoerentes. In other words, they are not adding up to make some new system. Em outras palavras, elas não adicionam para formar um novo sistema. They are not coming together to make a new molecular machine. Elas não se ajuntam para formar uma nova máquina molecular. That science has discovered fills the cell. Que a ciência já descobriu são as máquinas que enchem a célula. Another example of our new knowledge of what Darwinian evolution can do outro exemplo do nosso novo conhecimento a respeito do que a evolução darwinista pode fazer. Oh, I forgot one slide. It's a real good one. Ok, volta um pouquinho. So I got this picture off the internet. Eu tirei essa foto da internet to show, to impress you with what random mutation does. Para lhe mostrar o que uma mutação randômica faz, aleatória faz. The genome is a very finely tuned set of information. O genoma é um conjunto de informações muito bem afinado. And random changes are much more likely to destroy things than to build things. E mutações aleatórias muito mais provavelmente destroem do que constroem as coisas. This is not the type of process we would expect to build coherent machines. E esse não é então o tipo de processo que nós esperaríamos construísse máquinas coerentes. Another example of Darwinian evolution was seen from the work of a man named Richard Lenski. Outro exemplo de evolução darwinista veio do trabalho de homem chamado Richard Lenski. Lenski has been doing the longest and largest laboratory evolution experiment in history. Ele é responsável e vem fazendo o maior e mais longo experimento no laboratório em torno da evolução darwinista. And he has been using an organism called E. coli, which is a bacterium. E ele vem então usando um organismo que é o E. coli, que é um organismo, é uma bactéria. The reason for using a bacterium is that you can get very large numbers of them. E a razão de usar uma bactéria é porque você consegue um número muito grande. And they reproduce very quickly. E elas se reproduzem muito rapidamente. For the past 25 years, Lenski has been growing E. coli in his laboratory. E nos últimos 25 anos, então, Lenski vem produzindo no laboratório a E. coli. Each day, he inoculates a flask with a bit of E. coli. Todo dia ele inocula um frasco com um pouquinho de E. coli. And he lets the E. coli grow overnight. E ele deixa então que a bactéria cresça durante a noite. Then he takes a bit of that culture E então ele pega um pouco daquela cultura and he puts it into fresh media e ele coloca num meio novo and lets them grow overnight. e deixa que aquela população cresça durante a noite. And he's been doing it for 25 years. E ele está fazendo isso por 25 anos.
25 years doesn't seem like a long time in evolutionary terms. 25 anos não parece ser um tempo muito longo em termos evolucionários. But because of the short generation time of bacteria, Mas por causa da curta geração das bactérias, they have gone through 50,000 generations. elas já passaram por 50.000 gerações. That is equivalent to over 1 million years of time for a large animal. E isso seria o equivalente a mais de 1 milhão de anos para um animal grande, Such as horses or cows or people. como cavalos, vacas ou pessoas. Okay. Here's a little picture of the E. coli bacteria that he grows. E aqui está uma foto, então, da bactéria E. coli que ele produz. In the beginning, Lenski saw that a number of beneficial mutations arose in his culture. E no começo ele percebeu que uma série de mutações benéficas aconteciam na cultura que ele estava fazendo. But he couldn't figure out what exactly the mutations were. Mas ele não podia distinguir exatamente o que eram aquelas mudanças, aquelas mutações. But just in the past 20 years, improvements in technology have allowed him and other people to track down the specific mutations. Mas nos últimos 20 anos, a tecnologia permitiu que ele e outros começassem a perceber quais são exatamente essas mudanças. And he saw that the types of mutations are very similar to the types of mutations we see in the human genome for malaria. E ele percebeu que os tipos de mutações que acontecem são muito similares aos tipos de mutações que nós vemos no genoma humano relacionadas à malária. That is, broken and degraded genes. Ou seja, genes que são quebrados ou degradados. And yet, because of the circumstances, Mas ainda assim, por causa das circunstâncias, sometimes breaking or throwing away a gene helps. quebrar ou descartar alguns genes pode ser positivo. For example, in one paper, they wrote, Por exemplo, num dos seus trabalhos, escreveram a expressão expression, tanto do ribose operon e da maltose regulon diminuíram após 20.000 gerações de evolução experimental. Essas mudanças podem, portanto, refletir mutações benéficas nesses regulons. Na verdade, as deleções do RBS operon foram previamente encontradas em todas as 12 linhagens das populações evolucionárias. In other words, there are several genes in the bacterium that make proteins that make something called ribose. Em outras palavras, existem several Several, yes. what? Vários genes que são produtores of the... I forgot. You forgot? That produce ribose. Que produzem os ribossomas. Not ribosomes, ribose, the sugar ribose. Ok. Okay. Não os Ribose, ribossomas, mas os ribons. ribose is a component of RNA E esse é um componente do RNA. and is also used for other purposes. E também tem usado para outros propósitos. Lenski discovered that a very large beneficial effect E então Lenski descobriu que um grande efeito benéfico was obtained when the cell threw away those genes. acontecia quando a célula jogava esses genes fora. He does not know why. Mas ele não sabe por quê. Nonetheless, it shows that beneficial mutations are very frequently degradatory mutations. Mas ainda assim mostra que as mutações benéficas são obtidas a partir de processos degradatórios. He looked at a number of other genes where mutations led to a beneficial effect. E ele observou outros genes no qual as mutações eram benéficas.
And they all involved mutations which degraded the activity of the gene. E ele sempre observou essas mutações que degradam a atividade do gene. So let me emphasize that the same type of behavior was seen in organisms as distant from each other as humans and bacteria. E então deixe-me apenas enfatizar que o mesmo tipo de coisa foi observado tanto em populações de bactérias como de seres humanos. So the results are likely due to fundamental features that cells have in common. Então, os resultados eles são provavelmente em função de elementos similares que existem nas células. 2 years ago, I wrote a review paper that was published in a journal called Quarterly Review of Biology. E há 2 anos atrás eu publiquei um artigo num periódico chamado Quarterly Review of Biology, In which I discussed Lenski's work and the work of many other labs that did laboratory evolution experiments. no qual eu discuti o trabalho de Lenski e vários outros trabalhos de laboratório na mesma linha. Virtually all of the results fit into this category. Virtualmente todos os resultados se encaixam na mesma categoria. And so in the paper, I proposed a clever rule. Então, na publicação, eu propus uma regra inteligente. I call it the first rule of adaptive E evolution. eu chamei a primeira regra da evolução adaptativa. And the rule is, E a regra é: go ahead and read. quebre ou reduza qualquer elemento funcional codificado cuja perda produziria um ganho líquido de adaptação. This is called a rule in the sense of a rule of thumb. E esse é considerado uma regra no sentido de uma regra de ouro. It is not a law, but it's something that's likely to happen. Não é uma lei, mas é uma coisa que é provável de acontecer. And it's called the first rule because this is the first thing we would expect to happen. E eu chamei de primeira regra porque é a primeira coisa que se espera vá acontecer. Because it's easy to break a gene, Porque é fácil quebrar um gene, just as it's easy to break any machine, como é fácil quebrar qualquer máquina. much easier and much faster than building one. Muito mais rápido quebrar e fácil de quebrar do que construir uma. Now, I went again to the internet for a picture, E aí então eu fui de novo fazer minha pesquisa de uma ilustração na internet. and here's one that illustrates a beneficial mutation. E aqui está uma que ilustra uma mutação benéfica. Do folks in Brazil read Batman? Vocês leem o Batman aqui? Yeah, all right, yeah. Well, here we see Batman and Robin driving across a bridge, E aí você vê Batman e Robin passando por sobre a ponte and the evil Joker blows up the bridge. e o Charada está aqui do outro lado, o Coringa está aqui do outro lado para explodir a ponte. From the point of view of the Joker, Do ponto de vista this is a beneficial mutation. do ponto de vista do Coringa, essa é uma mutação benéfica. He was being threatened by Batman and Robin, Ele estava sendo ameaçado por Batman e Robin, but this protects him from them. mas isso o protege deles. Although this is a cartoon, E embora isso seja uma história em quadrinhos, this is very closely analogous to what actually happens in many instances in real life. isso é uma coisa muito análoga às coisas que acontecem na vida real. Because some of the protein, the malarial cell has to attach itself to a protein on the surface of a red blood cell. Porque uma célula da malária precisa se acoplar a uma hemoglobina, And once it's attached, it can enter the cell. e uma vez que ela se acopla, ela consegue entrar na célula.
And one beneficial mutation that helps against malaria E uma das mutações benéficas que ajudam contra a malária is to throw away the gene for that protein. é, então, jogar fora o gene daquela proteína. Essentially, they blow up the bridge that the malaria cell uses to enter the red blood cell. Essencialmente, a explosão da ponte que acontece para evitar que a célula da malária entre na hemoglobina. So I would just like to emphasize a couple of points shown on the next slide. E eu gostaria então de enfatizar alguns pontos no próximo slide. And this is what observation and experiment demonstrate about random mutations. E isso é o que a observação demonstra sobre as mutações aleatórias. The first is that of those mutations that affect an organism, about 99% are detrimental. Primeiro, daquelas mutações que afetam um organismo, cerca de 99% são detrimentais. And go ahead. Até das mutações benéficas, a grande maioria quebra genes ou degradam a função. So again, this is not the kind of a process that we would expect to build complex and sophisticated molecular machinery. Então, esse não é o tipo de processo que nós esperamos possa construir máquinas complexas. And I emphasize that this is not a theory or a speculation. E eu enfatizo que isso não é uma teoria ou uma especulação. These are observations. Essas são observações. It's not an argument about what evolution can do. Não é uma argumentação a respeito do que a evolução pode fazer. It's an observation of what we see evolution doing. É uma observação do que nós vemos a evolução fazendo. Because of time constraints, E por causa do nosso tempo, I have enough material for another 2 or 3 hours. eu tenho aqui material suficiente para mais 2, 3 horas. I'm going to actually finish my lecture around here, and we'll go to the last slide. Eu vou então terminar aqui e vou ir para o último slide. Okay. As I did mention, intelligent design is somewhat controversial. E como eu já mencionei, o design inteligente é matéria controvertida. And although it's hard to believe, not everybody has agreed with me. E, embora seja difícil de eu acreditar, nem todo mundo concorda comigo. And some people have written objections to some of the arguments that I've presented here. E algumas pessoas têm escrito objeções aos argumentos que eu lhes tenho apresentado. And I have established a blog to reply to the objections. E eu então criei um blog para responder a essas objeções. And it can be found at that address. E esse é o endereço do blog. Now these are my replies to the objections. E essas são as minhas respostas às objeções. If you want to find the original objections themselves, it's easy to do. E se você quiser então encontrar as próprias objeções, também é fácil fazê-lo. Just go to any internet search engine, Vá a qualquer mecanismo de busca, type in my name, digite meu nome, plus any common swear word, mais qualquer palavrão, and you'll get lots of hits. e você vai encontrar centenas de resultados. And thank you very much for your attention. E obrigado pela sua atenção. Você acabou de assistir a palestra de Michael Behe, que falou sobre os limites da evolução darwiniana no Simpósio Internacional Darwinismo Hoje. O Mac Eventos fica por aqui. Acesse nosso site para assistir a nossa programação do canal digital 24 horas no ar. E até o próximo programa.